Para mais, né? Uhum. Sim, voltou. Eu gostei muito. Eu não gosto muito de falar assim quando tá a turma toda e me senti muito à vontade de falar lá com os irmãos. Que legal. Só eu de missionário, só eu de mulher, 4 homens, 3 homens. Eita. Mas foi muito bom, foi muito proveitoso. Aprendi muito com os irmãos. Legal. E aí, o pessoal tá voltando, falta alguns ainda. Os professores deveriam fazer isso, é muito bom, viu? A gente acaba conhecendo a galera. É legal, né? Legal. Eu faço isso em todas as aulas. Os professores também. Sim, vou sugerir, pessoal, pode deixar. Realmente essa foi a primeira aula que foi feita e faz uma dinâmica melhor. É bom. Gostei, amei. Ô, Juneu. Joanes, meu querido. Olha. Professor Júnior, meu querido, deixa eu dizer um negócio para o senhor. A última vez que eu lhe vi, a sua barba estava não tão linda quanto essa. Realmente, o senhor está querendo ser o Papai Noel esse ano, né, querido? Tá me preparando. Que bom te ver, te amo. Bom te ver também, cara. A sala fica muito silenciosa, cara. É que ele está escrevendo uma teologia sistemática, pastor. Aí agora ele já está assim. Ele não fala com os réis mortais, não. Ô, Joanes, eu tô te mandando mensagem, velho. Tu não tá nem respondendo. Gente, parece que todo mundo já voltou. Legal, né? O pessoal gosta de ir para essas salas porque fica numa resenha daquelas, viu? Todo mundo, quando eu termino, fecha a sala, todo mundo, podia ficar mais um tempo, não sei o quê. Eita, nós. Podia ter dado mal uns 5 minutos, né, professor? Todo mundo fala isso, toda vez que eu separo. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Toda aula eu faço essa separação, dou algum exercício. A minha avaliação, eu esqueci de falar com vocês no começo da aula, ele é feito a partir desses exercícios que a gente faz aí, né? E vai ter na próxima aula, eu vou trazer uma professora convidada, a Luciana Ribeiro. Luciana Ribeiro, ela vai falar a respeito de Lutero. Lutero e eu não vou dar um spoiler ainda, mas é Lutero e o Reino de Deus. E eu vou dar um exercício para vocês fazerem, que vocês podem ir anotando durante a palestra dela. E é bem interessante, viu? É bem interessante, bem legal o que a Luciane traz para nós aí, tá bom? Mas eu vou estar mandando para vocês através da Jéssica aí. Vamos lá, então. Primeiro grupo, escolhe alguém para falar, 5 minutos no máximo, tá, gente? Não precisa se estender tanto. Vou tomar a liberdade para Joanes estar falando. Quem vai falar é Gilson. Gilson é o nosso relator. É o relator? É da semente, né? Da semente. Então vai lá, Gilson. Vai por ordem? Não, vai por ordem, não. Vamos por ordem. É interessante ficar por ordem. Beleza. Tá, então o primeiro grupo da semente. O grupo da semente foi o nosso grupo aqui. Eu, Alan, o Cleiton, Tayane, Solange e Andréa. Tá? E aí a gente conversou lá e a gente... Na verdade, o texto é bem direto, né? E aí a gente tentou contextualizar, né? Porque o texto fala, né? No Marcos 4, 26. Disse ainda, o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Então, a gente viu que nós estamos aqui, né, no reino de Deus, e a nossa função é pregar a palavra, né? A gente falar dessa palavra, né, desse reinado de Deus a tantos quanto a gente puder, e o Espírito Santo é quem vai dar o
o resultado final, né? O fruto final. Então, quando a gente cumpre a palavra, né, do ir, de falar, né, desse reinado de Deus, a semente é lançada e a palavra não volta vazia, né? A palavra na pregação do evangelho. E quem dá, né, esse fruto, quem frutifica e dá o resultado esperado é o Espírito Santo, né? É o Espírito Santo. A gente tem essa função de falar, né? Então, até a gente discutiu, falou que o homem não está inativo, né? Nesse, entre aspas, jogo aí, né? Ele não vai ficar parado e olhando a coisa acontecer, né? Mas ele está ali, né? Lançando a semente, dormindo e se levantando noite e dia, falando sobre essa palavra, né? E aí o fruto, o Espírito Santo é quem vai dar o resultado. Amém? Muito bom, muito bom. Então a gente pode descrever, eu gostei desse seu final aí, né? Onde diz que nós somos participantes dessa plantação que terá como consequência a colheita. A colheita virá, né? Porém, nós somos participantes dessa implantação ou plantação desse reino nos dias atuais, né? E quem realmente faz germinar, quem faz o crescimento, isso é muito gostoso, porque tira da gente aquele peso, né? De que fala assim, olha, precisamos fazer isso, e aquela imposição é a gente que faz, a gente que traz. O número, né? O Espírito Santo, né? Mas nós não deixamos de ser o participante disso, né? Exatamente. Então foi isso aí que a gente discutiu lá e concluiu, né? E aí, realmente, né, o que você falou, né? Tirar a pressão do número, né? De você ter que... tem que estabelecer aí um projeto, vamos alcançar 200 almas no ano, enfim, converter 200 almas, né? Isso aí não cabe a nós, né? Nós podemos falar para 200 almas, né? Mas o Espírito Santo é que vai fazer o resultado acontecer. Legal, Alan, obrigado, viu? Deus abençoe. Muito bom. Então, essa primeira parábola a gente pode dizer que é uma definição do reino, né? Para descrever como é o reino de Deus, como é o trabalhar nesse reino, né? Então, haverá uma colheita, mas nós, como povo de Deus, somos participantes dessa plantação aí, né? Sendo que também o Espírito Santo tem um papel essencial, mas não livra nós de sermos esses participantes. Grupo 2, que falou a respeito do semeador. Nosso grupo, pastor. Rafael aqui. É o grupo Fogo Pentecostal de Massarico, da gente. Estou brincando. Nós ficamos responsáveis do Mateus 13, né, do 3 ao 9, que fala da parábola do semeador. E aí nós vemos as diferentes respostas à palavra de Deus no reino. Então, Jesus apresenta 4 supostos discípulos e ele fala esses supostos discípulos como o chão que é semeado. Vem a semente, é semeado. E cada chão desse representa um coração que dá uma resposta ao evangelho. Então, o primeiro coração ali é o coração que é a semente que é semeada na beira do caminho. Sendo que a interpretação dessa parábola, dos versos 3 ao 9, vai estar dos 17 até o versículo de número 23. E Jesus interpretando a parábola, mostrando o que é essa semente que é semeada no meio do caminho, aliás, na beira que é semeada no caminho e que a serpente, que a ave vem e come, ele vai dizer que ali é Satanás. E aí nós vemos que aí fala que é um coração endurecido. E aí nós podemos dizer que o Satanás sai para roubar, né? Que ele é representado pela ave lá. E aí nós vemos que a evangelização não é apenas um campo de semeadura, mas também é um campo de batalha espiritual. Porque Jesus fala isso e Paulo também diz que o diabo cegou o entendimento dos incrédulos para que não veja, né? Já o segundo coração aqui, que ele fala, que é o que é semeado entre... Deixa eu ver aqui. Que cai na terra, em pedregais, na rocha. É aquele coração rochoso. É aquele coração que não deixou as raízes do evangelho entrar. Ou seja, era como se tivesse uma camadinha fina de terra, mas embaixo um solo que o evangelho não penetrou no âmago do ser.
do seu coração. E ele dá aí, diante das perseguições, já não quero mais ser cristão, já não tem mais graça. Jesus diz que o fogo, o sol da perseguição vem e mata, e ele fica infrutífero. O terceiro, né, é aquele que... O terceiro aqui é entre os espinhos, e aquele suposto discípulos que a vontade de ser rico e as distrações das outras coisas acabam sufocando a palavra. E, por fim, temos aquele discípulo que, de fato, dá fruto. Então, resumindo, nós temos aqui as diferentes respostas ao Evangelho e como é que os corações respondem. Então, de 4 supostos discípulos, um é verdadeiro, que é o 4. Os 3 primeiros, eles são supostos discípulos, mas que a semente não vinga, ou seja, o Evangelho não penetrou nas camadas profundas do seu coração. Então, basicamente, é isso que nós vimos aqui, e essa é a realidade, que hoje você vê que a semente é a mesma, que a semente é a palavra. O semeador somos nós. A priori é Jesus o semeador, mas ele deu essa incumbência a nós. E as respostas são diferentes à proposta do Evangelho. E, infelizmente, a maioria dá as piores respostas a essa proposta de amor do Evangelho. E aquele coração que dá fruto não é um coração que é bonzinho, porque o coração, nós somos inerentemente maus, somos pecadores. Esse coração que dá fruto é o coração regenerado, que nasceu de novo e que foi adubado pelo próprio Espírito Santo. Muito bom, muito legal, né? Eu vejo aí também a continuidade do que a gente falou no primeiro, né? E a obra não é nossa. A semente, ela é boa, não é a semente que é ruim. Às vezes a semente ela vai cair em solos que não estão preparados, não são bons para receber essa semente, né? Por mais que seja a grande notícia que a gente tenha que dar, a gente tem que saber, né? E, infelizmente, às vezes não vai cair em... O reino de Deus não é a transformação completa do mundo, não é a completa do mundo, porque vai ter pessoas que não vão aceitar essa mensagem. Terceiro ponto, joio do trigo e da rede. E aí tem o Josimar também que pode fazer um comentário. Joio e trigo é o nosso grupo, Irmão Daniel, Humberto, Pereira e eu, Cenária Negra. Joio e trigo e a rede, né? São os dois? Comentados os dois, professor? Isso, dos dois. Foi um bate-papo muito gostoso, muito aprovado, e eu gostaria que todos os outros professores fizessem. Muito boa essa didática, a gente pode conversar e aprender, né, uns com os outros. Uma das coisas que nós concluímos da primeira parábola, do joio e do trigo, né, que está Mateus 13, 24 a 30, ter uma visão mais ampla, né? Geralmente a gente tem aquela visão assim da igreja, do irmão que é o trigo e daquele irmão que é o joio, né? Então deixa o joio quietinho ali, que se for mexer nele vai levar o trigo junto. Mas a gente viu que é uma visão muito mais ampla do que somente da igreja local. É realmente a visão do reino de Deus, né? E tem também a questão escatológica, né? Como na maioria das parábolas do reino, tem essa visão escatológica, né? Na hora que ele fala, né, que lá no final, na hora da ceifa, é que vai ser separado quem é joio e quem é trigo. Então, a gente vê mais uma vez que essa visão de quem é o certo e quem é o errado, quem é o justo e quem é o ímpio, pertence somente a Deus. Né? E a gente tem que ter muito esse cuidado do apontar o dedo e do julgamento. Né? O julgamento não cabe a nós. Né? Uma outra coisa que foi comentado já, o professor pontuou nos outros dois grupos, da questão daquela fadiga que a gente fica, eu enquanto missionária, a gente vai num culto, a gente faz um trabalho evangelístico, vai para uma viagem missionária, a gente fica querendo contabilizar, né, quantas almas que nós alcançamos, e realmente a gente tem que ter essa teologia do sono, conforme o irmão Daniel pontuou, que a gente prega e a gente descansa, porque a gente tem que confiar que é o Espírito Santo que vai fazer a obra. A gente faz a nossa parte, né, que é pregar o evangelho, mas o trigo, quem vai fazer realmente frutificar é o Senhor.
E uma pergunta que não quer calar, que eu vou deixar para os irmãos. Pode o joio virar trigo, professor? Fica aí. Vixe, isso dá um calvinismo arminiano empurrado. Misericórdia. É uma pergunta que é auspiciosa para ficar para o professor, para uma próxima oportunidade. A outra parábola é a parábola da rede. Mais uma vez, nós vemos duas coisas muito claras nessa parábola, que é a missão e a escatologia. A missão é que nós fomos chamados para ser pescadores de homens. Então, a gente lança a rede e vem tudo quanto é tipo de peixe. Só que quem vai fazer a separação ali realmente o Senhor, porque é o Senhor que sabe quem é o peixe bom e aquele peixinho que vai ser assado sabe aonde. E o reino de a gente viu muito claro nas duas parábolas que o reino do céu realmente ele está estabelecido aqui. Nós lembramos até da oração do Pai Nosso, né, que pede: venha o teu reino, né? Seja feita a tua vontade aqui, na terra como no céu, né? Então, realmente, é muito lindo você ver isso, essa visão ampla, né? E não aquela visão só local. E uma outra coisa que nós comentamos é que nós não podemos fazer a segregação. E a gente comentou isso a respeito disso no começo, a respeito desse evangelho que abraça, né? Todos, não segrega, porque o julgamento não nos pertence. Essa pergunta, quem vai para o céu e quem vai para o inferno, não nos pertence. Isso é uma perda de tempo. A conclusão do nosso líder, do Daniel, em vez de tentar descobrir como o julgamento será feito, nós devemos nos concentrar em garantir que você esteja pronto para o julgamento. É isso. Agradeço a oportunidade. Muito bom, Neila. Obrigado, viu? Excelentes colocações. Eu faço aqui uma Professor. Uma observação. Tem o Josimar, lógico. Que ele não conseguiu entrar no grupo, que eu não consegui adicionar ele, mas ele também fazia parte do grupo do Joio do Trigo. Pode falar, Josimar. Tá joia. Professor, assim, só completando o que a irmã falou, a irmã Neila, questão da semente, né? Como o senhor já vinha falando, a semente é boa, o que eu entendi, né? Que é o evangelho, é o que Jesus, né, anunciou. O evangelho, a semente é boa, boas novas. E essa semente, de fato, até hoje, ela traz, ela não é bem aceita e não é, às vezes, interpretada. Quando os servos viram e falam assim, o senhor não plantou a semente boa, não é que a semente não foi boa, é porque o inimigo corrompeu ali e o joio entrou. E assim, eu creio que aquele que é eleito, vou entrar aqui um pouco lá da eleição, eleito, ele ouve e permanece firme, mesmo que venha as diversidades. E cabe a nós a semear, né, como está lá em Romanos, que nosso papel é semear, é plantar, é falar. Para aqueles que sejam eleitos, para que a fé deles seja despertada. E não cabe a nós fazer essa separação, mas sim a Deus, porque aí ele sim sabe quem são os eleitos dele ou não. Muito bom, Josimar. Obrigado. Mas, assim, eu creio que a gente precisa... eu tenho uma visão um pouco diferente em relação à eleição, mas não faz parte dessa matéria. A gente vai falar sobre isso ainda, acho que na próxima aula. Mas, assim, é interessante que o joio e o trigo, eles crescem juntos, né? E vem depois mesmo, a separação vem depois, vai ser lançado, eles crescem juntos, né? E depois que ele é arrancado e jogado fora. Da mesma forma como os peixes estão todos na mesma rede, né? Então, o perigo do reino, muitas vezes ele está junto, ele está dentro, está crescendo junto. Então, assim, algo que tem acontecido muito, que já foi comentado aqui na aula, que a gente tem feito justamente o contrário. A gente está disparando o discurso de ódio para tudo quanto é lado, né? Tal pessoa aponta o dedo para você é assim, assim, assado. Não tem jeito, cara. Isso no reino, ele vai crescer junto.
Então, talvez as pessoas que mais vão questionar as ações em prol do reino, da implantação do reino, são aquelas que estão crescendo junto com a gente, compartilhando talvez a mesma fé. Só que a nossa posição, ela tem que ser justamente o que foi comentado aqui, né? Uma posição de que o lançar no fogo, ela não é nossa, né? A separação, ela não é nossa, não somos nós que fazemos isso, né? Porém, temos que saber que temos que conviver com essa, e que faz parte dessa grande crise, né? Agora, a nossa resposta nos identifica como joio ou como trigo, diante dessas circunstâncias, né? Tudo bem. Agora deixa eu pegar aqui, do grão de mostarda, né? Isso. Gilson, você está me ouvindo, Junil? Estou ouvindo. Tá, desculpa, eu tive um problema aqui na câmera, eu não estou conseguindo abrir, ela congelou aí, mas pelo menos dá para me ouvir. O meu grupo, o Edmilson, que era o líder, Johannes, a Sandra e o outro irmão, creio que é Matias, estava como Carmen Matias. E então nós falamos sobre a parábola do grão de mostarda e do fermento, Mateus capítulo 13, os versos 31, 32 e 33. Jesus fala sobre o grão de mostarda, que ele é pequeno, mas ele cresce e se torna maior do que todas as outras árvores e hortaliças, né, e aparece e dá abrigo às aves do céu. Também fala do fermento que, colocado em certas medidas de farinha, né, faz crescer aí o alimento e aparece. Meu pastor lá, quando ele estava em Montevidéu, quando ele pregou sobre esse texto, ele distribuiu sementes de mostarda para toda a igreja. Foi interessante e pediu para que guardássemos nas nossas Bíblias. Foi muito interessante, porque é realmente muito pequeno e aquilo avivou muito, né, o que ele falou naquele dia. E Jesus mostra isso, né, como algo pequeno que é plantado pode crescer de tal forma que dá abrigo às aves do céu. Se nós contextualizarmos, nós vemos que hoje nós podemos começar com coisas pequenas e humildes, e elas podem se transformar em grandes coisas, porque Deus está comprometido com elas. E uma coisa que foi destacada é a questão do crescimento orgânico, do crescimento estruturado, né? Ela começa pequena, vai desenvolvendo, cresce, forma o tronco, os galhos, as árvores, e por fim ela dá abrigo, né? Que é a nossa missão hoje, né? Dar abrigo às outras pessoas. O abrigo que nós temos em Jesus, nós estendemos para as outras pessoas. Então, chamou muito a atenção dessa questão do crescimento organizado, orgânico e estruturado, né? Abrigando assim, nos seus ramos outras pessoas. Outra coisa que falamos no grupo é a questão da qualidade. Eu creio que Jesus queria destacar a qualidade daquilo que foi feito, porque o grão de mostarda, ele tem no seu DNA o crescimento. O grão de mostarda ele não pode escolher não crescer. Está no seu DNA que, embora ele seja pequeno naquele momento que ele é semeado, ele será grande no futuro. E, da mesma forma, o fermento, a sua estrutura química, e eu sei que você entende bem disso, Júnior, a estrutura química dele está fadada ao crescimento daquilo em que ele influencia, né? Então, a gente pode também colocar que está no DNA de Deus a multiplicação, o crescimento. Ele já havia falado para Abraão, olha, em ti serão benditas todas as famílias da terra, não o povo de Israel, mas todas as famílias da terra. Então já era o DNA de Deus implantado em Abraão também, que seria levado para todas as nações do mundo. Então, nós vemos nisso a comprovação de que realmente a igreja não tem uma missão, né? A igreja está comprometida com a missão de Deus. Muito legal, Gilson. Se a gente pega também essa questão do DNA, é uma reflexão que a gente tem que ter para o nosso trabalho como igreja, né? Que muitas vezes, será que a gente está crescendo não com o número de membros, né?
mas justamente como você também falou da questão da qualidade, toda aquela questão, será que a gente está tendo esse crescimento como igreja? Eu não estou falando só como igreja local, estou falando como uma igreja de Cristo, uma igreja que multiplica de uma forma que gera frutos, que você vê essa multiplicação adequada, né? Se podemos dizer, porque a gente sabe que quem dá esse crescimento também é o próprio Espírito Santo, como nós falamos. E o bacana é que teve uma certa vez quando eu frequentava a igreja, uma igreja que eu frequentei a vida inteira, né? E todo mundo sempre me questionava, porque eu batia de frente com uma coisa, com outra, né? Então tinha muita coisa, principalmente quando eu era mais novo, né? E ele sempre me chamava para a reunião do conselho e falava assim, olha, a gente só não tira você desse trabalho da igreja, do trabalho da favela, porque a gente está vendo os frutos. Eu falei, pô, ainda bem, viu? Ele fala assim, a gente não concorda da forma como você está fazendo algumas coisas, mas está dando certo, está dando fruto, né? Mas uma visão que eu tenho muito também, né, acrescentando essa reflexão, é de que aquelas pessoas, aquelas vidas que muitas vezes a gente pensa que essa não vai frutificar, ou talvez não... a gente desconsidera, a gente muitas vezes olha para aquele que tem uma boa eloquência, né, uma postura, ou então pessoas que são... talvez possam contribuir de algumas outras formas, né, com o trabalho, esquece algumas pessoas, de investir em algumas outras pessoas, que essas sim poderiam multiplicar e que era tão pequenininha, né, desconsidera, mas essa viraria uma grande hortaliça e enfim, né, e daria o resultado que esse fermento, né, que é o próprio Espírito Santo que faz. Então, não desconsiderar aqueles que realmente pode multiplicar para o reino, acrescentando algo a mais. Muito bom. O grupo foi bastante paciente comigo, alguns problemas técnicos aqui. Me esperaram voltar. O Edmilson liderou muito bem toda a discussão, todos participaram. Legal. O Joanes deixou vocês falarem? Porque geralmente quando ele manda vir, já viu, eu tive que pedir para ele, né? Não, tá não, o Johannes contribuiu muito e com qualidade. Legal, muito bom. O último grupo, quinto tópico, que falou a respeito do juiz Nico e do... juiz Nico, né? Ok. Que pede ajuda. Só aproveitando aqui, professor, antes de falar sobre... É interessante que lembrei que existe algumas teologias, né, que mostra de uma forma diferente essa parábola do fermento e do grão de mostarda como um crescimento negativo, né, e não positivo. Mas, bom, não é o caso. Mas é interessante, né, quando vem colocando toda a história da igreja, né, bom, enfim. Mas, assim, o nosso grupo, eu só consegui anotar o nome da Núcia, né, da irmã Núcia Damascena, e depois nós tivemos problemas no grupo de comunicação, internet, e aí a gente conseguiu muito pouco se comunicar e tivemos que... Uma das meninas entraram em contato com a Jéssica para buscar algumas informações. Então, a gente não conseguiu discutir assim, né, conversar. Então, se algumas delas quiserem falar aqui no meu lugar, fiquem à vontade, tá bom? Já que a gente não pôde escolher quem iria falar. Tem alguma delas aí que quer falar, além da Núcia, e quando eu estava anotando o nome das outras, aí foi quando veio as questões técnicas aqui. Você pode continuar, Cassiano, tranquilo. Tá bom. E é Núcia, a pronúncia do meu nome. Ok, obrigado. Então, tanto a parábola de Lucas, né, capítulo 11, versículos de 5 a 10, e capítulo 18, versículos de 2 a 8, eles falam da persistência, né, da perseverança na oração, né, que nós, como crentes, precisamos ter, né. No início em Lucas, capítulo 11, versículo 5, no início, quando diz, se um de vocês tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite, dizendo, amigo,
né? Me empreste 3 pães, e aí segue para... Acho interessante, né, se formos trazer para o dia de hoje, como você estava falando sobre missões em crise, né? E, às vezes, nós comparamos essa meia-noite, né, com a última hora, né? E aí eu vejo aqui a importância de de estarmos próximos de Deus, né, amigos de Deus, através da nossa vida devocional, né, e clamar ao Senhor com persistência. Aqui é uma pessoa que busca uma necessidade em um amigo, né, uma pessoa com quem ele se relaciona, uma pessoa com quem ele conhece, com quem ele tem intimidade. E já no capítulo 18, é uma viúva, né, que vai buscar ajuda de uma pessoa injusta. E aí Jesus nos ensina dizendo, se uma pessoa injusta responde, imagina Deus, né? Muito mais nos dará, né? E aí no final, já depois do último versículo que você nos passou, nos versículos a seguir, o contexto fala ali sobre pedir o Espírito Santo, né? A presença de Deus, os dons, né? O dom do Espírito Santo, né? Não os dons necessariamente, mas o dom do Espírito Santo, né? A graça de Deus, sua presença. Bom, enfim, as duas parábolas se resumem na paciência, né? Persistência, né? Perseverança, mesmo sabendo que nós estamos vivendo essa crise, né? Tanto no tema de missões, né? Como o senhor tem trazido aí, tem nos ensinado coisas interessantes, como em outras áreas também, né? A importância de nunca desistir de orar, mesmo quando pareça que não tem mais jeito, né? Que essas questões não vão ser resolvidas, mas que nós devemos continuar buscando ao Senhor, porque para tudo ele tem um tempo certo, né? Mas o que o Senhor nos ensina, eu penso que o que o Senhor nos ensina aqui, basicamente, é a perseverança mesmo, né? Que o Senhor, no tempo certo, ele vai estar respondendo conforme sua vontade, né? Legal, Tassiano. Muito bom, viu? Concordo com tudo e acrescento também. Quando eu vejo essa parábola aí da questão da mulher, né? Da mulher pobre, né? Ela, viúva, procurando o juiz, e ela não tinha condições de dar presente, que talvez corromper o juiz, corromper não, ele já é corrupto, né? Mas poder dar um presente, ela teria que, a única forma de conseguir acelerar o processo dela era insistir, né? E o juiz não via a hora de se livrar dela, né? Então, para parar essa amolação. E a do amigo também, é um amigo que chega tarde, né? Naqueles tempos, as famílias geralmente dormiam todas juntas. Então, quando um amigo chegava à tarde, ele não acordava só uma pessoa, ele teria que acordar a família inteira. Então, vinha a ser um incômodo, né? Mas ainda assim, a ajuda ela era fornecida a esse amigo, porque é um amigo. Né? Eu vejo muito essa questão do ser intencional também. Né? Então, acompanhado dessa oração, dessa vida, de falar assim, Deus, eu quero continuar aqui, eu quero ser intencional. Entender que, assim, o nosso papel, quando a gente está levando esse reino, as dificuldades são inúmeras. Né? Mas a missão, ela não é nossa, né? Como eu já falei para vocês, a missão é de Deus. E é a vontade dele de ver o reino sendo estabelecido. Então, a nossa disposição em querer, mesmo que tudo pareça ir contra, nós precisamos ter essa disposição. Porque sabendo que quem é o dono de tudo é ele mesmo, né? E ser específico também, né, professor? E ser específico, né? A gente vê que nas duas orações as petições são específicas, né? E claras, né? Exatamente. Gente, dá para ir longe no tema de pregações para o final de semana, dá para ir longe nesse tema de reino de Deus, né? Então, vocês veem tantas coisas que dá para trazer. Se bem que agora não está apresentando aqui, deixa eu ver se entra. Está entrando. Tudo bem, eu vou seguir, só para fechar essa... Do grupo ainda do Tassiano, realmente nós tivemos problema, né? Questão do reino Mas de Deus eu fiz aqui, quando a gente conseguiu falar rapidinho, fiz aqui a anotação
E é interessante que foi a mesma conclusão, né? E a percepção que eu tive, né, sobre a persistência, né? E para todos nós, né, que estamos envolvidos no reino de Deus, nunca desistir. O senhor falou sobre sermos intensos, né? Ter convicção mesmo daquilo que nós estamos fazendo, né? E para quem nós estamos fazendo, né? Ele é justo, é a verdade e temos que insistir. Então, é isso aí. Queria compartilhar sobre a persistência. Muito legal, Luiz. Obrigado, viu? Precisamos mesmo, né? Essa faz parte da nossa da semeadura, né? É a nossa participação. Uma definição que ela é bem simples aí em relação simples, né? Porém muito ilustrativa, que coloca o reino como todo ambiente onde Deus reina. Bem simples, né? Talvez óbvio. Porém, se pararmos para pensar, é onde a vontade de Deus está se cumprindo. Aonde a vontade de Deus está se cumprindo, ali se manifesta o reino de Deus. É tão simples, mas se nós pararmos de pensar aonde a vontade de Deus está se cumprindo, lá ele está reinando, né? Mas temos aqui Stanley Jones que também fala que a resposta de Deus, a resposta de Deus à necessidade total do homem, né? E aí, assim, a gente tem que entender que Deus é tudo que o homem precisa. Então, ele é a necessidade total do homem. E aí eu sempre paro para pensar, se a gente entende que o reino de Deus, ele acontece onde Deus, a vontade dele está se cumprindo, e a resposta de Deus à necessidade total do homem, então, assim, é tudo que o homem precisa. O único organismo que é capaz de ministrar em relação às necessidades totais do homem, também ao reino de Deus, é a igreja. É o corpo de Cristo. Hoje, aquele que pode, assim como nós refletimos lá em uma das parábolas, né? Aqueles que são semeadores, eles são os únicos que realmente podem atender a essa questão de sermos a resposta total de Deus à necessidade total do homem. Não tem outra, né? Então, aí, somente a Igreja de Jesus é capaz de ministrar a relação às necessidades integrais do homem. Nenhum outro organismo ou instituição pode fazê-lo. E isso, eu gosto de trazer essa reflexão, esse pensamento, para quando nós muitas vezes jogamos, é lógico que cada governo, cada instituição tem suas responsabilidades e suas obrigações, e nós devemos cobrar e exigir isso. Porém, a instituição, e eu não estou falando de instituição, organização jurídica de igrejas, né? Mas estou falando como corpo de Cristo, ele sim, ele entende o que é essa transformação, ele entende o que Jesus faz quando o reino se faz presente, o que acontece quando o reino se faz presente. Então a igreja ela é muito responsável em relação à realidade que nós temos no mundo. Deixa eu ver se eu tenho aqui uma pergunta. A próxima. Quando entendemos que o reino de Deus ele é completo e abrangente, e não se restringe apenas à vida devocional e às disciplinas espirituais, somos livres para ministrar junto à comunidade em todas as áreas. Isso não é uma mera expressão de trabalho social, mas para que o governo de Deus cresça e se estabeleça. Eu quero explicar um pouco esse texto através desse pensamento. O que aconteceria hoje se num piscar de olhos, como a Bíblia traz, né, o reino de Deus se manifestasse em toda a sua plenitude? O que aconteceria hoje? Todo mundo seria arrebatado, estaria no céu. Tá, então como seria esse céu? Se a gente para pensar nessa realidade de reino de Deus, a gente sabe que não haveria mais choro, não haveria mais prostituição, não haveria mais roubo. A gente teve um menino que foi morto na favela esses dias, não haveria mais morte, né, desse tipo, assassinatos, né? Tudo seria transformado. Mas se nós, como igreja, entendemos que o reino ele já pode ser vivenciado nos dias de hoje,
Porque nós somos aqueles que temos o relacionamento reestabelecido com Deus, e isso vai além de uma vida espiritual e devocional, como eu falei para vocês, mas sim um cuidado de Deus, que Ele cuida de nós, de todas as áreas, Ele cuida de nós como nem nós mesmos sabemos cuidar de nós mesmos, né? Eu creio que essa transformação, a igreja, ela passa a ser um jardim experimental do que é o reino de Deus, onde as pessoas já podem experimentar. Então, onde a igreja se faz presente, a justiça, a paz, o enxugar das lágrimas, ele deveria estar acontecendo também, porque isso é o reino de Deus. Alguém citou aí também a questão da oração, né, do Pai Nosso, que venha o teu reino. Inclusive, tem até um livro que se chama Que Venha o Teu Reino, que é fantástico, que eu sugiro para vocês. Depois eu vou passar toda a bibliografia. Mas quando nós oramos que venha o teu reino, seja feita a tua vontade, então a vontade de Deus é justamente essa. Né? Para que as pessoas já possam experimentar esse reino nos dias de hoje. Aí, o reino de Deus traz completa transformação. Em outras palavras, não há como nos mantermos comprometidos com o reino de Deus sem nos envolvermos em questão de justiça social, denúncia do opressor, violência, prostituição, miséria, saúde, etc. Porque tudo isso vai contra o que é o reino de Deus. O reino de Deus, ele promove o restabelecimento da ordem. Então, se nós proclamamos esse reino e vivenciamos esse reino, nós nos envolvemos nesse tipo de questões. E aqui eu já faço um anúncio, né? Apesar de termos poucas aulas nesse curso, mas o que eu quero trazer para vocês é nosso papel, que não é um papel de assistencialismo, de assistência social, é um envolvimento. Ele se trata diretamente do que é o reino de Deus. Se trata de levar esse reino, de trazer esse reino para a vida de pessoas, para cidades, para comunidades. É um papel nosso vivenciar isso. Na parábola das 10 minas, eu não vou ler ela inteira aí não para vocês, mas a gente sabe, né, que alguns queriam ficar de braços cruzados, né, esperando o reino de Deus, né? Então eu enterro lá e eu fico esperando o Senhor chegar, o dono chegar, né? A gente entende que é essa questão de Deus. Então, muitas vezes, como cristãos, nós temos cruzado nossos braços falando assim, não, eu já sou o eleito, né? Já sou escolhido, então tem que esperar só o reino se manifestar em toda a sua integralidade mesmo, né? Aí, no entendimento dos discípulos, tudo o que eles teriam que fazer seria aguardar a chegada do reino de braços cruzados, visto-lhes parecer que o reino de Deus havia de se manifestar-se imediatamente. É o que eles pensavam naquela época, muito pelo contrário, né? Então, que não fiquemos com os braços cruzados. Eu vou deixar aqui uma questão para vocês, já vou encerrar a aula, mas uma breve reflexão para a gente conversar na próxima aula. Imagine essa cena de uma pessoa, não essa cena aí não, mas parecida, né? Uma pessoa que estava desfalecendo no deserto, provavelmente por causa de sede, água, estava lá sozinho, e você ao olhar, a deparar com aquela cena, você pensa assim, se eu for buscar água, pode ser que ele vai morrer de sede. Mas também é a única possibilidade que ele tem de sobreviver, ele tomar um pouco de água, ele precisa se hidratar. O que você faria nesse curto tempo de tempo que você acredita que você tem para socorrer essa vida? Você iria atrás da água ou você se preocuparia em pregar o evangelho para esse indivíduo que estava lá desfalecendo? Essa é uma questão que eu deixo para vocês pensarem e refletirem aí. Semana que vem a gente vai ter não preciso confirmar, mas se eu não me engano, já é a palestra da Luciane, que vai falar sobre Lutero. Mas a gente vai voltar a conversar sobre isso. Tá? Então, pense, né, o que você faria para uma pessoa que está numa situação dessa. O professor, vai estar disponível para a gente? Os slides? Sim.
Sim, vou obrigada. enviar para vocês. Vou enviar para a Jéssica, ela envia para vocês. Obrigada, professor. Imagina. Alguém quer fazer um comentário? Quer falar alguma coisa? Professor Josimar. Oi, Josimar. O senhor citou uns 2 livros aí. Esses livros é o que o senhor vai trabalhar essa matéria ou só são sugestões do senhor? Eu trabalho, é que não foi, eu não sei se eu enviei ementa para vocês, né, ou foi enviada, mas todos os que eu estou citando estão na minha bibliografia lá. A gente fez agora, faz 1 ano, tá fresquinha aí a ementa do Missão e Reino de Deus, mas se não for enviado, eu vou enviar para vocês também, junto com os slides. Tá legal. Sugestões, tá? Tá bom, professor. Obrigado. Valeu. Vamos orar, gente, encerrar a aula aqui. Deixa eu só fechar isso aqui. Deus, obrigado por esse tempo que tivemos junto. Obrigado, Senhor, porque é muito bom ter um dia para separar, refletir sobre Tua palavra, refletir sobre o Teu reino, Senhor. Deus, que a gente possa ter ao longo desse curso uma compreensão do que é o reino, do que significa vivenciar esse reino. Nos ajuda como Teu povo, como Teus filhos, ó Senhor, a ser como esse trigo, Senhor, que cresce e glorifica o Teu nome através desse crescimento. Deus nos ajuda a sermos embaixadores desse reino, pessoas que realmente proclamam e vivenciam esse reino, que ele seja manifesto aonde nós estivermos. Obrigado pela vida de cada um aqui, obrigado por essa classe, Senhor. Que a gente possa crescer em conhecimento e também crescer em vontade, Senhor, de anunciarmos, de vivenciarmos esse reino onde estivermos. Que isso esteja crescendo cada vez mais no nosso coração, essa vontade de sermos intencionais e de proclamar a Tua verdade e levar a Tua justiça. Seja com cada um aqui, Senhor, nos dê uma noite de descanso, de renovo, e que o resto da semana, Senhor, o Seu nome continue sendo glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, gente. Boa noite a todos. Valeu. Boa noite. Amém. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite a todos, a paz do Senhor. A paz, professor. Boa noite a todos. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe a todos.